Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo. Porque você não está em qualquer lugar, você está na cidade de refúgio da graça de Deus. Aqui não há condenação, aqui você vai ouvir uma palavra de liberdade, mas ao mesmo tempo uma palavra que te coloca em uma posição de responsabilidade tão bonita, de agradecimento ao nosso Deus. Por exemplo, em Filipenses capítulo 1, verso 6, a palavra do Senhor, a palavra da graça, faz uma afirmação para a gente que a gente precisa considerar todos os dias da nossa vida. E essa afirmação consiste em que aquele que começou em você a boa obra vai terminá-la. Não duvide disso. Aquele que começou a boa obra na tua vida é poderoso e vai terminá-la. Por que eu estou falando isso? Porque Deus vai me mostrando as coisas em que nesse momento, essa vida que a gente está vivendo, essa terra, esse planeta que Deus colocou a gente aqui, ele está vivendo momentos tremendos. E a gente precisa parar e pensar no nosso papel nessa terra. Porque nós viemos aqui para um determinado propósito. Põe isso aí no teu coração, receba essa palavra. Você não veio aqui passear. Você não veio aqui para ver as estrelas somente. Isso faz parte também. Mas você veio aqui para desenvolver um propósito. Basta você olhar para dentro de você mesmo que você vai encontrar esse propósito de Deus na tua vida. Para isso, Ele te trouxe a esse ministério. E aqui você aprende, ouve, é ensinado, é ministrado, por exemplo, que a tua salvação espiritual não está correndo perigo. Você não perde a tua salvação espiritual, ela está garantida. Tua salvação espiritual é algo intocável. E você aqui, você vai apanhando essa convicção. Você está convicto de que você é salvo para sempre. Agora, você também está convicto de que existe o segundo aspecto, a segunda fase da salvação, né? Porque quando a Bíblia fala a palavra salvação, você precisa entender, precisa dar uma passeada no contexto para você compreender qual é o contexto que essa palavra salvação que está escrita na tua Bíblia está envolvida. Porque a salvação tem três fases, três aspectos: a salvação espiritual, a salvação diária, que é a que estamos vivendo, e a salvação futura. Então, eu queria falar um pouco hoje contigo a respeito da tua salvação diária. Tua salvação espiritual, repito, está garantida, mas a salvação diária, todos nós passamos por momentos que variam. Você já se deu conta disso? Salomão separou a nossa vida em 28 temporadas. Não sei se você já contou. Há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de plantar, há tempo de colher. 28 temporadas. E às vezes a gente quer pular as temporadas, porque tem temporada de turbulência, né? Então, esses momentos que variam, nós não podemos desprezar. Nós temos que contar com eles, que a nossa vida também, eles fazem parte dela, da nossa vida. Por exemplo, tudo está tranquilo. Você já viveu isso? Uma tranquilidade. E de repente, tudo pode ficar atribulado. Da noite para o dia, a coisa enrola de um jeito que você não sabe nem como é que foi. Quando você vai ver, as coisas deram um nó, e aí você não sabe o que você vai fazer, não sabe o que você vai decidir, não sabe como é que você vai tratar aquilo. Você talvez entre em desespero, você busca ajuda e de repente bate na porta errada, porque as tribulações são tremendas, né? Então é comum nesses momentos de tribulação as pessoas entrarem em desespero. É comum desespero na vida de todo mundo, né? Outra coisa que é comum é a pessoa, quando entra num momento de dificuldade, de tribulação, tem a tendência de procurar um culpado, de procurar uma culpada. Se estivéssemos no sistema religioso, teríamos a tendência de colocar a culpa em quem? Ah, você sabe, né? É o diabo, é o diabo, é o diabo. E esquecemos, as pessoas esquecem de ler, que a Bíblia diz que quem criou o bem e o mal? De onde vem o bem e o mal? Quem criou a luz e as trevas?
Por isso é que está escrito que elas são irmãs, porque foram criadas no mesmo dia pelo mesmo Criador. Então tudo que vem na nossa vida vem de quem? De Deus. Os momentos que está céu azul e os momentos que está em tribulação. Assim como eles variam, o momento tranquilo, de bonança, de paz, de sossego, assim como ele passa de repente, o momento de tribulação também vai passar de repente. O problema é que as pessoas têm o sentimento de viver com mais intensidade os momentos de tribulação, por incrível que pareça, do que os momentos felizes. Se você der atenção maior às coisas boas que você tem na tua vida, automaticamente isso vai ofuscar a tribulação que quem sabe você está passando. Se você puser atenção na tribulação, ela vai brilhar mais e vai ofuscar o teu dia, o teu cafezinho, os teus filhos, tua família, tua vida. Se você tiver a convicção do que diz a palavra e souber, crer, confiar, que diz aí que essa tribulação vai passar, você até vai desfrutar dela. Sim ou não? Então a gente tem que parar e analisar o que Deus quer conosco nesses momentos, né? Eu queria te falar algumas coisas aqui. Primeiro pensamento que você deve ter é que todos esses momentos são só isso mesmo. São momentos permitidos por Deus, nosso Pai, para alcançar um propósito na tua vida. Eu posso repetir aqui uma frase que eu falei domingo passado, que os momentos em que nós mais buscamos as coisas de Deus, mais falamos e conversamos com Deus, é nos momentos de aperto, sim ou não? Então, Deus sabe onde é que aperta os nossos parafusos, para poder chamar a madeira para o lugar, sim ou não? É assim. E eu estava pensando, algo muito pessoal, né? Algo em que eu vivi e vivo, nas muitas viagens internacionais que eu tive a oportunidade de fazer, elas têm que ter servido para alguma coisa. E quando eu estava escrevendo essa mensagem aqui, Deus estava me guiando, sabe? Claramente assim, me mostrando que a nossa vida aqui é muito parecida a uma viagem, que tem um começo e um final, e consequentemente tem um intermédio, um espaço entre esse começo e essa viagem. E esse espaço entre o começo da nossa viagem e o final da nossa viagem, ele é recheado de acontecimentos, recheado de situações. Se você puser aí a mão no coração e parar para pensar o que já aconteceu na tua vida, e você pode agora nesse momento fazer uma viagem na tua própria vida. Lembre um pouco do que você já passou, do que você já fez, de onde você veio, quem você era. Talvez você não tivesse nascido aqui, não viveu aqui, não, né? Você foi trazido para cá, para o Rio de Janeiro, como a minha mãe foi, lá do Ceará, aí veio trabalhar aqui e veio viver a vida aqui, buscar uma oportunidade, e aconteceu isso, e aqui você conheceu aquele príncipe encantado, o Romeu da tua vida, ou a Julieta, quem sabe, da tua vida. Tudo bem que esse príncipe hoje em dia está mais para sapo, né, do que príncipe, mas eu quero dizer que aconteceram coisas nesse passado tempo na tua vida que você pode comparar como uma viagem, uma coisa assim interessante, e você pode analisar que a mão de Deus sempre esteve presente na tua vida, amém? Sempre esteve presente. Então, repito, a vida humana nesse planeta está passando por momentos muito delicados, momentos difíceis, né? Momentos... E esses momentos me fizeram recordar, vendo a reação das pessoas, me fizeram recordar uma viagem que eu fiz, em que houve uma forte tormenta, houve uma turbulência. Você sabe o que é uma turbulência dentro de um avião, né? Uma viagem internacional. Foi para Bolívia, estávamos, eu e minha esposa Margarida. Essa viagem, sairíamos do Rio, com escala em Guarulhos, com escala em Santiago do Chile e destino La Paz, lá na Bolívia. La Paz tem 4.400 metros de altura. É um morro alto. Se você não tiver com a pressão 12/8, vai sentir um pouco, né?
Eu me lembro que meu filho Andrés era pequenininho, quando ele saiu do avião, entrou no Finger, né, aquele corredorzinho, ele saiu assim. Logo na porta assim tem balão de oxigênio, chá de coca, para você dar uma equilibrada na pressão e tudo isso. É bem delicado. Mas o que eu quero dizer é a viagem em si. Essa viagem é uma viagem que você atravessa. Nós iríamos atravessar a Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes, se você pensar agora no mapa da América do Sul, ela é um formato assim de cone, né? Por isso é chamado de Cone Sul. É um formato de cone assim. Nós estamos do lado do Atlântico e nós iríamos atravessar para o outro lado, o lado do Pacífico, e ali entre a Argentina e o Chile, o divisor daquela fronteira naquela área ali é a Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes tem uma altitude média de 4.000 metros e o pico mais alto ali é o Aconcagua, que são 7.000 metros de altura. E o avião tem que passar por cima para pousar lá do outro lado em Santiago, nessa escala que a gente ia passar. Então é uma região onde tem forte turbulência, vocês nem imaginam. Aí estava a viagem muito bem, pousamos em Guarulhos, decolou e vambora e tal. Daqui a pouco ouvimos o som característico, aquele som da campainha que toca assim, né, de aviso, de emergência, que vem direto da cabine do comandante. Tem, então. Aí a voz do comandante: senhoras e senhores. Eles falam assim, né? Você quase não entende o que ele está falando. Senhoras e senhores, 1 minuto de sua atenção. Estamos nos aproximando de uma zona de turbulência. Portanto, pedimos a todos que mantenham a calma, permaneçam sentados, com o cinto de segurança afivelados. Ao nosso pessoal de serviço de bordo, solicitamos que suspendam seus serviços imediatamente e retornem às suas poltronas. Senhoras e senhores, em João 16,33, o piloto da nossa vida disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. 2 minutos depois do aviso do comandante, essa aeronave começou a sacudir, abençoado. Permaneceu sacudindo, balançando por vários minutos longos, parecia uma eternidade, abençoado, aquilo. É pior do que as estradas esburacadas, né? Estávamos aí tudo balançando, e você, quando olha para o lado no avião, você está separado do nada por uma parede mais ou menos dessa espessura, de plástico, assim, e aquilo lá, 900 km por hora, 10 km de altura, 30 mil pés, lá em cima, você olha para baixo, não vê nem ninguém, pode andar, não vê nada, parecia uma eternidade. E aí, abençoado, foi o que aconteceu. Eu olhei ao meu redor e vi várias reações, e comecei a fazer uma análise daquele quadro que Deus estava me mostrando naquele momento. Primeiro, quando eu ouvi a voz do comandante, eu obedeci imediatamente. E sentei, afivelamos, né? Bastante apertado o cinto de segurança ali, me mantive calmo, confiando nas instruções do comandante da aeronave, porque afinal de contas, se alguém entende alguma coisa ali, é o comandante, não sou eu. Então o que ele falou? Ele falou para você sentar, apertar o cinto e ficar calmo. Senta e fica calmo. E o avião não vai parar, não vai frear, não vai encostar no posto, não tem posto Ipiranga, ele está lá em cima, não adianta, está todo mundo ali dentro e é isso aí mesmo. Então, do nosso lado, você vai lembrar, tinha uma senhora que, enquanto o comandante falava, senhoras e senhores, 1 minuto da sua atenção, ela não estava nem aí. Igual aquelas pessoas que vêm para a igreja e ficam no WhatsApp, já viu? Aqui não tem isso não, mas você já viu isso? Pessoa que está na televisão, a gente vê, né? Filma lá assim, a pessoa está no Facebook, ou está jogando, não está nem aí. Aquela senhora, e eu fiquei olhando, né? A turbulência ainda não estava. Aí quando começou a balançar, a abençoada, ela entrou no desespero, começou a gritar, começou a se desesperar, alto, porque a coisa foi forte. Houve um comissário de bordo que largou o carrinho imediatamente
de bebidas e comida, aquelas coisas ali, e aquilo sacudiu tanto que derrubou tudo no chão. Foi tremenda aquela turbulência. Aí do outro lado, um senhor, já idoso, mais maduro, sacou um terço do bolso, não sei de onde ele sacou aquele terço, e começou a contar aquilo aí: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, Ave Maria, Mãe de Deus, quem rogai por nós, creio no Senhor Jesus Cristo, creio em Deus Pai, creio, e o avião balançando, procurando uma resposta fervorosamente. Claro, ele não ouviu resposta nenhuma, porque a turbulência não passou. Continua a turbulência ali. Uma outra pessoa mais à frente gritava em voz alta, sabe, assim, para os comissários de bordo: Ei, aeromoça, fulano, vem aqui, ajuda aqui, que não sei quem aqui bateu a cabeça e tal. Por que isso? Deixa eu te falar. Uma zona de turbulência, ela é composta de um movimento de ar muito grande em tamanho e em velocidade. Dependendo da turbulência, a velocidade do vento, do deslocamento ali dentro, pode chegar facilmente a 300 km por hora. A temperatura fora do avião nessa altura é menos 52. Essas turbulências têm deslocamento de ar subindo e descendo, sabe? Então o avião pode cair, não, mas descer 10 metros em 1 segundo. Porque ele pega, entra, e aqui tem uma corrente descendente. É claro, onde tem uma corrente ascendente, o que tem do lado? Descendente. Porque o ar completa tudo, ele se movimenta aí. Então, quando esse avião entra nessa corrente descendente, você bate ali e ele... aí você... tuas vísceras vêm aqui, ó, assim e tal... E se você não tiver amarrado na cadeira, o que acontece? Você vai bater a cabeça no teto, pode quebrar o pescoço. E teve gente que bateu a cabeça, se cortou e tudo. E gritaram para os anjos que estavam ali, porque os comissários, se o piloto é Cristo, os comissários são um serviço angelical. E o serviço angelical, ó, às vezes na nossa vida a gente passa situação que a gente clama aos anjos e é o maior silêncio. Sim ou não? Porque aquilo tem um propósito. Aquilo tem um propósito, sabe? Tinha uma outra pessoa assim, mais na frente, sabe, aquela pessoa que o avião, você não pode fazer nada, você tem que sentar ali, encostar e relaxar e ficar quieto. Pensa em outra coisa, canta louvores, põe um tema, faz alguma coisa, porque o avião vai sacudir, abençoado, e dá medo. Tem que confiar, senão... Mas tinha uma pessoa que estava assim, sabe, a pessoa estava sentada na poltrona, mas em vez de relaxar, ela estava assim desencostando e segurando assim um pouquinho, como quem não quisesse fazer peso ou aumentar o peso do avião, dar uma ajudazinha para o piloto, assim e tal. Eu falei, olha a reação das pessoas como é diferente, muito diferente. Então, teve gente que se machucou. O interessante é que a gente notou que os comissários de bordo, com todo o preparo que eles têm, eles não, naquele momento, não fizeram nada por ninguém. Durante essa turbulência, a gente teve a sensação que eles nem estavam ali mais. Estavam sentados, tranquilo. Depois, eu entendi que para cruzar aquele destino, era necessário atravessar por aquela zona de turbulência. Não tem outro jeito. Para chegar lá, você tem que passar naquela zona de turbulência. E na nossa vida, para chegar, aquele que é poderoso, aquele que iniciou em você a boa obra, é poderoso e vai terminá-la. Para chegar lá, às vezes vem turbulência. Então eu entendi, para chegar ali tem que passar por essa cordilheira, isso é um paredão. Tem que atravessar para pousar ali, não tem outro jeito, não tem túnel para o avião, como é que vai fazer? Aí o que aconteceu? Depois de vários minutos, a inocência, né? A inocência de uma criança. A André estava do nosso lado e apertou o cinto, apertamos o cinto dele e balançando lá, e ele, vai cair, Tinha gente olhando ele de cara feia, porque o troço tá sinistro, e ele fica falando isso, mas uma criança. A criança, ela confia e ponto.
É inocente. Então, depois de vários minutos, o avião parou de balançar e tudo voltou à calma. Ninguém escutava nem o barulho do motor mais. Aí os comissários de bordo voltaram. Café, água, açúcar, o quê? Você quer o quê? Como se não tivesse acontecido nada. E iniciou aí outra temporada, a temporada da calmaria. E essa temporada durou até o momento que a gente pousou no aeroporto, lá na Bolívia, né? Tranquilo, pousamos em segurança e ouvimos novamente o famoso som da campainha do comandante. Então, aí vai. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a La Paz. Altitude 4.400 metros, temperatura 10 graus centígrados. Tenham um bom dia, agradecemos por escolher a nossa companhia para a sua viagem. E todo mundo doido para sair fora daquele avião, ali que não queria. Alguns saíram do avião, que tonto que nada, foram direto pro banheiro. Não sei para quê, mas foram. O banheiro, porque a coisa aquela foi a pior que eu passei. Já passei alguma, mas aquela foi forte, muito forte. Então, resumindo, o que Deus me mostrou com tudo isso? O piloto sempre está no controle. E quando eu cheguei nessa parte escrevendo, Deus estava me falando, por isso é que o tema dessa mensagem é: fique calmo, o piloto não sumiu. Às vezes na tua vida parece que Deus se esqueceu de você. Sim ou não? Onde está Deus? Pô, Deus não está vendo isso? Aí os anjos, cadê os anjos? Espera aí, rapaz, tem que ir para, a turbulência é boa. Espera aí. Mas a Bíblia não fala. Fala. Embora você não veja o piloto falando do avião, você não está vendo o piloto? Não está vendo. Interessante que você não está vendo. Se você entrar na cabine e olhar aquele monte de controle, você até duvida que ele seja capaz de dirigir aquilo. Né? Então, embora você não veja, ele sempre te dará instruções claras. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu estou no controle. Ai, diga bem alto: Deus está no controle da minha vida, inclusive da turbulência. Amém? Aí, o que Deus me mostrou? Deus seguiu me mostrando coisas. Aqueles que ouviram atentamente as instruções e as obedeceram, chegaram um pouco suado, talvez um pouquinho molhado em algumas partes, mas chegaram inteiros. Os desavisados chegaram machucados. Tinha uma pessoa com corte, saindo sangue lá, o outro machucou o braço porque pum, no teto do avião, depois pá, na cadeira, aí não cai no mesmo lugar, né? Então eu tenho certeza que eles saíram do avião lá na Bolívia jurando obedecer da próxima vez. Nós temos esse costume, né? Senhor, se o Senhor me livrar dessa, eu prometo que nunca mais eu vou comprar sem poder pagar. Passa um mês, aí a Casa Bahia promete dar 2 televisões se o Brasil ganhar, você vai lá e compra. 24 prestações de não sei quanto em 99. Aí você vai e faz. Aí você olha para o outro lado da geladeira, 20 e tantas prestações de não sei quanto em 99. E você vai assim. Não é assim, abençoado? Assim. É uma parcela menos. Olha aí, você fica tentado. Então, pois é. Concluindo, as crises e as turbulências virão. Eu não sou um pastor do pessimismo, não sou. Inclusive, eu sou conhecido em alguns lugares por ser aquele eterno otimista. Eu sou eterno otimista. Então essa pregação não é uma pregação que vai contra o bom ânimo, nada disso. Mas o que eu quero dizer é que eu não posso subir aqui e dizer para você, abençoado, que você falar 2 ou 3 palavras mágicas, não recebo, declara cobertura, e Abba Pai, tu não garante livrar você dos momentos de tribulação, não. Eu posso colocar você agora aqui tão animado que você vai falar isso espontaneamente e vai embora. E quando chegar ali na frente que vier esses momentos, você não tem arma.
Por quê? Porque o pastor não deu, eu seria um embusteiro se eu falasse isso para você assim. Porque você vem aqui para se equipar, você vem aqui para se preparar, e nenhum soldado sai para a guerra sem uma arma, sem um colete para proteger das balas, sem um capacete, sem um fuzil na mão, sem um escudo. Todo soldado tem que estar bem armado. Por quê? Porque ele pode ser atacado e será atacado, porque ele vai para uma guerra. Assim é a nossa vida aqui, nós estamos vivendo uma guerra. O dia a dia é uma luta constante. Lutamos contra as bactérias, contra a chikungunya, contra a dengue, contra a vacina, contra a maldade dos homens, contra a política, contra a polícia, contra o bandido, contra o sistema religioso. A nossa vida é uma luta. Fora isso, você ainda tem que trabalhar, criar teus filhos, viver. Olha só, abençoado, Deus não te deixaria aqui, pelo menos aqui na cidade de refúgio, não te deixaria vir aqui e não te dar uma arma. Foi isso que Deus estava me mostrando quando eu estava fazendo isso aqui, sabe? Então, o tema aqui não é se as tribulações virão ou não virão. O tema aqui é o que você vai fazer quando elas vierem. Isso aqui é o detalhe. E aqui vai. O comandante da nossa vida tocou outro aviso. Quer ver, ó? Pim, pom. Senhoras e senhores, 1 minuto da sua atenção. Vamos começar com esse. No mundo tereis aflições. Tenha bom ânimo, que o piloto não sumiu. Outro dia ele tocou outro aviso. Senhoras e senhores, pedimos 1 minuto da sua atenção. Em 2 Coríntios 4,17, toda turbulência é breve, passageira e só se manifesta para produzir em vocês um peso de glória excelente. O salário demorou a sair, te obrigou a economizar, aí você viu que você estava gastando mais naquilo que não devia e que podia melhorar um pouquinho aqui, apertar ali, cuidou aqui, cuidou ali, e quando você chegou a essa conclusão, você até deu graças a Deus pelo governo ter atrasado um pouco teu salário, porque você estava escoando aqui pelo ralo, estava saindo aqui, eu não estava me dando conta. Foi bom ou não foi bom? Nesse aspecto foi excelente, e depois a turbulência passou e colocaram em dia novamente. Só que quando chegou esse momento, você já não vai desperdiçar, vai sobrar mais para você fazer aquela viagenzinha de férias com a tua esposa que você quer fazer. Não é bom isso? E é disso que se trata a vida. Outro aviso, senhoras e senhores, mais 1 minuto da sua atenção. Em Gálatas 6:9, não se cansem de fazer o bem, o correto, porque a seu tempo colheremos, se não desmaiarmos do coração enquanto o avião está balançando, porque balança e é feio, e se você olhar pela janela enquanto está balançando, você pode ter uma parada cardíaca, se você não tiver com a tua condição física boa, tua pressão, teu colesterol, tuas coisas, peso direitinho, você pode morrer ali naquele... Se a seu tempo a tribulação da tua vida vai passar, e eu recebo que todos que estão ouvindo essa ministração não desanimarão. Durante a turbulência alguns desmaiam, outros desanimam. Tem gente que desanima, tem gente que se agarra no cinto de segurança e fica ali. O comandante falou que vai passar, eu creio. Até porque se o avião cair, filho, você quando sobe no avião, deixa tudo preparado, sabe? Porque você está confiando que vai chegar lá do outro lado. Mas se aquele avião cair de 10 quilômetros de altura, não sobra nem... Mas nosso Deus é tão bom que eu tenho certeza que se isso acontecer comigo, Ele vai tirar meu espírito do corpo antes do avião tocar no chão. Sim ou não? Então, relaxa, desfruta da viagem, bota um filme lá na tela da tua frente, assiste, fica tranquilão, porque a tribulação vai passar. De uma forma ou de outra, essa tribulação que você está aí vai passar. Porque Deus me mostrou que no momento que nós estamos, tem muita gente aqui passando situações apertadas, passando coisas tremendas. Nós não estamos alheios a isso.
Então essa mensagem vai para essas pessoas que estão precisando de ânimo, de consolo, de confiança na palavra. Fique calmo, o piloto não sumiu.